Bom, continuando aqui, a gente também vai conseguir usar a notação assintótica aqui de maneira a facilitar a nossa análise. Então, assim, eu vou dar algumas regras aqui para vocês entenderem como é que isso pode ser usado, tá? A gente, né, então, a gente está trabalhando com aquele modelo RAM, né? Modelo RAM, que eu só falei lá na aula de introdução, né? Mas no modelo RAM, uma atribuição, ela custa tempo constante, tá? Então, atribuição, tempo constante. Uma entrada de função, né, ou chamada de função, também tempo constante. Saída de função, tempo constante, tá? O if, né, o desvio condicional, o if por si só é um tempo constante também, né? Mas às vezes também, né? Depende do que você está testando, né? Se você está testando se uma coisa muito complicada de testar aqui, né? Aí você não pode dizer que é tempo constante, né? Então, no caso do if é o tempo do teste, que é esse teste aqui, mais o do máximo dos dois branches, porque você tem um if else, né? Então, if else. Então você tem você faz uma pergunta aqui, né? Aí você pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Então assim, é o tempo de você responder essa pergunta aqui, mais o tempo de maior dos dois lados. Tá? Isso que é a questão do if aqui. E no caso do laço, né? Soma de todas as iterações do tempo de cada iteração. Tá? Soma de todas as iterações do tempo de cada iteração. Tá? Então, sei lá, você tem um laço que vai do 1 até o 5, só para exemplificar, né? Você vai somar o laço do 1, né? O laço do 1, como é que eu escrevo isso? É o tempo do laço 1 mais o tempo do laço 2 mais o tempo do laço 3, tempo do laço 4 mais o tempo do laço 5, tá? Então, soma de todas as iterações, eu somei as 5 iterações, do tempo de cada iteração. Cada iteração tem um tempo aqui, pode ser que tenha um tempo diferente, tá? Então, é isso que está falando aqui. Isso talvez, assim, já esteja subentendido aí, né, para vocês. Mas é legal colocar aqui porque se torna, assim, bem explícito, né? E aí, uma vez que você faz essa, vamos dizer assim, essa análise superficial aí, de acordo com essa tabelinha, você junta tudo isso daqui, você vai juntar usando o que eu chamei de regra de soma e regra do produto, né? Regra de soma e regra do produto talvez não é o nome padrão aí que o pessoal usa, mas a regra da soma é aquela, por exemplo, você tem uma função f que é O de F', e você tem uma função G que é O de G'. Né? Então, se você pegar e fizer F mais G, isso daqui vai ser O de F' mais G'. Né? No fundo, isso daqui pode ser também o O do máximo entre F' e G'. Tá? Então, isso é a regra da soma que eu disse aqui. A regra do produto ela é parecida, né? Tipo, se você tem uma função... Peguei de novo aqui. F é O de F' e G é O de G'. Então, no caso da regra do produto, F vezes G vai ser igual a O de F' vezes G'. Tá? Então você junta todas essas regrinhas da tabela com essas duas propriedades, né? Quando eu digo regra da soma e regra do produto, são propriedades da notação assintótica, tá? Uma exceção a isso é de algoritmos recursivos, que ainda a gente vai trabalhar de maneira separada a análise de algoritmos recursivos. A gente está falando só de algoritmos iterativos por enquanto, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aí de como é que eu posso usar essas regrinhas aí, tá? Então, aqui está um algoritmo de multiplicação. A gente já trabalhou com esse algoritmo aí
acho que nas aulas de corretude, né? Então, bom, a primeira coisa aqui é a questão da entrada, né? A entrada sempre vai ser 2 números, mas nesses algoritmos que são numéricos, assim, a gente acaba vendo o tamanho dos números, tá? Então, a gente não supõe lá que o nosso modelo RAM consiga fazer a multiplicação de y vezes z aqui direto, em tempo constante, tá? Porque eles são números muito grandes. Então a gente tem que olhar o tamanho deles. A gente vai supor que os dois tenham a mesma quantidade de bits aqui só para facilitar. Então os dois têm n bits. Então tá, a entrada da função você gasta tempo constante. A linha 2 é uma atribuição, tempo constante. Agora, linha 4, 5 e 6, tá? Aqui, 4, 5 e 6. Eles são tempo constante cada vez que são executados, né? Por quê? Testar se z é ímpar é uma continha, né? Aquela continha com mod. Aqui eu estou fazendo uma soma aqui, eu estou supondo que essa soma aqui também é feita em tempo constante, tá? Então tá, tempo constante e tempo constante. O que mais? Aqui estou fazendo uma multiplicação por 2. E multiplicação por 2 eu estou supondo que é tempo constante também. Claro que tem muitas suposições que eu estou fazendo aqui, né? Estou supondo que a soma é de tempo constante, tá? Talvez uma análise um pouquinho mais detalhada a gente teria que... A gente tem que deixar explícito o que a gente está assumindo, né? Eu estou assumindo que a soma é tempo constante. Eu estou assumindo que a multiplicação por 2 também é tempo constante. Pô, por que você está assumindo que a multiplicação por 2 é tempo constante se teu algoritmo de multiplica você não assume que ele funciona em tempo constante? Ah, sei lá, porque talvez uma multiplicação por 2 é um shift para a esquerda, né? Lembra disso? Né? Se, por exemplo, você pegar o número aqui em binário, 1, 0, 0, se você dá um shift para a esquerda, você vai ter 1, 0, 0, 0, que é o 8, né? Então, do 4 você passa para o 8, então multiplicou por 2, tá? Então, eu tô falando, fazer um shift é tempo constante. E mesma coisa aqui, ó, dividir por 2, pegar o piso, em vez de você fazer, na verdade, o shift para a direita, né? Por exemplo, se você tem o 5 aqui, você faz um shift para a direita, você vai acabar com 1, 0, que é o 2. Que é a mesma coisa você pegar 5, dividir por 2 e pegar no piso, tá? Então, são suposições que a gente trabalha, não tem problema, né? Você só tem que deixar bem claro na hora ali o que você está supondo. Então tá, linha 4, 5, 6 são tempo constante. O laço custa O de N, tá? E ele é executado no máximo N vezes. Como é que eu sei disso? Bom, porque o meu Z começou com uma quantidade N de bits. Cada vez que eu divido ele por 2, ele perde um bit, né? Porque eu estou dando um shift para a direita, tá? Então, eu comecei lá com vários números aqui, tá? Então, sei lá, os 5 números. Quando eu dividir uma vez, né? O número vai ficar com 4 dígitos. Depois, 3 dígitos, 2 dígitos, 1 dígito e até chegar no 0 aqui, tá? Então, na verdade, a quantidade de vezes que você divide até chegar no 0 é exatamente a quantidade de bits que tem o teu número. Então, são N bits, então o laço custa O de N, tá? Portanto, a multiplicação, né, esse algoritmo aqui, leva tempo O de N, pela regra da soma e do produto, né? Como é que funciona a regra da soma? Você vai somar tempo constante, tempo constante, tempo constante. Então, tudo isso daqui é tempo constante, tá? Agora, aqui é O de N, tá? Então, é uma função f que é O de N, tá? Aqui é uma função g que é O de 1. Então, como é que você faz quando você tem o laço e as coisas dentro do laço? Você vai fazer f vezes g, tá? Que vai ser, então, tipo, θ de 1 vezes O de N, que vai te dar O de N, certo? Aqui daí você vai somar esse O de N com o θ de 1 aqui, chamada de função θ de 1, então você vai fazer O de N mais θ de 1 da atribuição da linha 2, mais θ de 1 do início do algoritmo aqui,
e mais um θ de 1 da linha 7, que é o retorno, né? Mas quando você bota tudo isso aqui, soma, né? O de n com θ de 1, com θ de 1, com θ de 1, isso daqui é O de n, que é o resultado final aí do algoritmo, tá? Então, assim, facilitou, né? Facilitou um pouco aí a gente trabalhar dessa forma, né? Ah, vou ter que decorar todas essas regrinhas aqui da tabela. Não é bem decorar, né? Na verdade, a gente já sabe, como eu falei antes, a gente já meio que, na nossa intuição, isso já tá meio que, a gente já sabia disso, né? Tá? A mesma coisa da regra da soma e do produto também intuitivamente faz muito sentido, né? Então, claro que em algum momento a gente tem que pegar um livro lá e lembrar das coisas. Muito bem. Agora tem um outro algoritmo, vamos tentar usar a mesma ideia aí, que é o Bubble Sort. O Bubble Sort é um algoritmo daqueles bem simplesinhos aí, bem sem graça, na verdade, para fazer ordenação de elementos, tá? Num vetor. Então, esse é o algoritmo. Eu vou poupar vocês aí de explicar como é que ele funciona, tá? Depois, talvez vocês lembrem isso de outras disciplinas, né? Ou se você quiser, você pode dar um pause agora no vídeo aqui e fazer uma execução só para você entender, né? Ele vai trocando aqui os elementos, daí vai borbulhando, né? Por isso que é bubble, vai borbulhando o maior elemento até o fim, né? Ou às vezes até o começo, depende da implementação aqui, tá? No caso aqui, nessa implementação, ele vai borbulhar o maior elemento até o fim do vetor. Então tá aqui o algoritmo, né? Vamos supor aí que a gente já entendeu ele e vamos fazer agora a análise dele. Então, entrada e saída da função, tempo constante, linha 5, tempo constante, tá? Troca AJ com A de J mais 1. Eu coloquei O de 1 aqui, mas podia ser θ de 1 aqui também. Bem, na verdade, aqui o O de 1 e o θ de 1 acho que não vai ter muita diferença, né? Aí aqui também o if vai ser θ de 1, tá? O if da linha 4. Laço interno, olha, laço interno O de n. Onde que é o laço interno? Tá aqui, ó. Do J que vai de 1 até n menos i, tá? Tudo bem que é n menos i, mas n menos i é menor do que n, tá? Então, O de n, não tem problema a gente fazer isso, mas pode ser um daqueles pontos em que a gente fez uma análise folgada, né? Tá? Folgada. Tá? Então, será que é folgada? Não vai ser o caso desse daqui, mas a gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha aí, né? Depois a gente vai ver que dá para fazer um pouquinho mais exata essa análise aí, que eu acho que eu gosto mais. E aí o laço externo também é O de n. Aqui não tem dúvida, né? Porque vai do 1 até o n menos 1, né? Assintoticamente o menos 1 aqui vai embora. Então você tem laço interno O de n, laço externo O de n. E o que é executado aqui dentro é tempo constante. Então, basicamente, você vai multiplicar o O de n pelo O de n e você vai ter O de n ao quadrado nessa regra lá do produto, tá? Então, a análise do Bubble Sort aí é O de n ao quadrado. A pergunta lá, né, que eu falei, a análise foi folgada, tá? Por conta desse laço aqui. Daí eu falei assim, não, pode-se provar que é ômega de n ao quadrado, concluindo então que ele é θ de n ao quadrado, o algoritmo, tá? Mas eu não vamos fazer isso daqui, tá? Só para tirar a pulga atrás da orelha aí. Então, agora tem um outro negócio aqui que é um truque da análise, tá? Então, assim, ao invés de usar aquele método que eu estava explicando para vocês ali, que eu acho que às vezes pode até levar um pouco de imprecisões, no caso ali a gente ficou pensando assim, putz, será que a gente fez uma análise folgada? Então tem um truquezinho mais interessante aqui. Antes de tudo, né, eu não estou descartando completamente aquilo que foi ensinado agora há pouco. A gente já pode perceber que é muito melhor trabalhar daquela forma,
Muito mais rápido do que se você fosse fazer aquela análise ingênua lá que a gente fez uma vez lá com insertion sort, tá? Então, trabalhando com notação assintótica, sabendo quais são as propriedades da notação assintótica, você pode multiplicar, somar, tal, aí, né, tranquilo, dá para fazer. Só que a gente às vezes fica fazendo de maneira separada, assim, às vezes você pode fazer uma análise folgada. Então, o truque que eu gosto é assim. Primeira coisa que você vai fazer é identificar a operação fundamental usada no algoritmo, tá? O que é essa tal da operação fundamental? É a operação que está mais assim, tipo, mais interna, mais assim executada, tá? Por exemplo, que está lá mais dentro do laço e que vai ser executada mais vezes. E aí você observa que, na verdade, o tempo de execução é uma constante que é múltipla do número de operações fundamentais. Tá? Então, operação fundamental. Então, a vantagem, você não precisa fazer uma análise linha a linha, que nem a gente estava fazendo lá. A linha tal gasta tempo θ de 1, a outra linha gasta tempo θ de 1, a outra linha gasta O de N. Não, você não vai fazer isso. A gente já vai ver um exemplo, tá, desse truque aqui que eu tô explicando para vocês. Mas uma das vantagens é não precisa fazer análise linha a linha, tá? A outra vantagem é que eu acho que é um pouco mais exato, assim, né? Por quê? Porque você vai analisar o número exato da operação fundamental. E aí você meio que não vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que eu fiz uma análise folgada? Tá? Então, a vantagem é você trabalhar com números ao invés da notação assintótica, né? Notação assintótica em cima de notação assintótica em cima de notação assintótica pode levar a uma análise folgada. E quando você trabalha com números, você vai trabalhando com os numerozinhos de maneira apertada. Só no final que você recorre aí à análise assintótica, à notação assintótica. Tá? Então, a vantagem, como eu falei, menos chance de você fazer uma análise que é folgada. Então, pegar lá no exemplo do Bubble Sort. Então, eu vou precisar voltar aqui nos slides lá que tinha o código do Bubble Sort. Aqui, ó. Tá? Então, qual que é, como eu falei, vamos identificar a tal da operação fundamental. Qual que é a operação fundamental? A operação que está mais interna, mas esse troca aqui eu nem vou falar que é a operação fundamental, porque pode ser que ele nunca aconteça. Depende do C aqui, né? Se foi verdade ou não. Mas eu tenho certeza que esse C aqui sempre vai ser testado, tá? Então, em todas as iterações aqui dos dois laços, o C, esse teste vai ser feito, tá? Então, isso daqui é a minha operação fundamental. Essa linha aqui que é a linha importante, tá? Então, perceba, o laço vai de I, que vai de 1 até N-1, e J, que vai de 1 até N-I, tá? E aqui eu vou executar o teste. Então, vamos voltar lá. Então, ó, assim o tempo de execução será O do número de comparações. Por quê? O número de comparações é a operação fundamental. Na linha 4, a gente usa uma comparação, né? Depois você olha lá. O laço interno usa N-I comparações. E o laço externo, então olha só. Aqui eu já meio que fiz uma composição aqui, né, do laço interno com o laço externo. O laço externo ele ia do I de 1 até N-I. Só que cada vez você gastava N-I comparações, que é do laço interno, tá? A linha 4 usa uma comparação, é como se estivesse multiplicando por 1 aqui, né? Mas ele some, tá? Então, se você for contar quantas vezes as comparações são feitas, tá? É você basicamente resolver esse somatório aqui. Tá? Então, olha lá. Vou resolver o somatório. E aí é tranquilo, né? A gente tá passeando por áreas aqui mais, assim... Apesar de manipular somatório ser um pouquinho complicado, a gente leva um pouquinho de tempo, né? Para aprender. Mas você tá trabalhando em terreno mais firme, né? Então, olha só. Aqui, como é que eu fiz? Aqui eu tô trabalhando com igualdade. Já é um negócio legal, né? Já não é menor ou igual que você pode trabalhar, que você pode ter problema de fazer uma análise folgada. Então, a primeira coisa aqui foi separar em dois somatórios. Então, eu tenho um somatório que é só para o N, tá? E eu teria outro somatório que é só para o I aqui. Só que daí você está somando o N quantas vezes? N menos uma vez. Então, é N vezes N menos 1, tá? E aí, menos o somatório pelos mesmos índices aqui para o I, tá? Só que a gente sabe, isso daqui é o somatório, né? O tradicional aqui da análise de algoritmos, o somatório
dos números naturais, tá? Você pluga naquela formulazinha lá, você vai então ter esse valor aqui. E aí você faz a continha, no final você vai chegar com isso daqui, tá? Olha que legal, você tem então o número exato de comparações. Aí com o número exato de comparações, você vê o que é isso daqui, é O do quê, né? É O do quê, tá? Então, tranquilo aqui, né? N vezes N menos 1 sobre 2. Isso daqui é O de N ao quadrado, tá? E depois vocês podem fazer esse passo aqui, né? Mas que não é o objetivo dessa aula, não é mostrar isso daqui. E eu também posso falar que isso daqui, essa mesma coisa aqui, ele é ômega de N ao quadrado. E olha só que interessante, né? Se eu tivesse em algum ponto aqui desse raciocínio usado um menor igual, a única coisa que eu poderia afirmar é em relação ao O, tá? Porque eu usei um menor igual. Só que como eu fiz tudo com igualdade, eu tenho essa vantagem, porque quando eu cheguei aqui, eu posso ramificar essa conta exata para chegar no O e para chegar no ômega, tá? Porque não tem problema eu chegar aqui e escrever agora um menor igual, e da mesma forma não tem problema eu chegar aqui e escrever maior igual a alguma certa coisa, tá? Então é legal fazer isso, você meio que vai trabalhando de maneira exata, olhando a operação fundamental. Em algum ponto talvez você tenha que ramificar, né? Para o O e para o ômega, tá? Mas aqui, ó, a gente tem uma certeza muito grande do que a gente fez, e a gente pode afirmar agora com mais certeza que o algoritmo é θ de N ao quadrado, tá? Então, eu acho que esse é um grande truque aí, você analisar o algoritmo dessa forma. Então, beleza. Tem algumas observações aqui interessantes de serem feitas, tá? Então, a gente chegou na conclusão que o algoritmo de multiplicação leva tempo O de N, tá? O que isso significa, né? Então, você tem que ter alguns cuidados aqui, né? Isso eu comentei lá quando a gente estava fazendo aquele da multiplicação. As suposições que estão escondidas, tá? N é o número de bits. No modelo RAM, uma soma, uma subtração, multiplicação e divisão custam tempo θ de 1, tempo constante, tá? Então, assim, quais são as suposições escondidas aqui? Que eu não estou trabalhando direto com o modelo RAM porque a minha multiplicação aqui não vai levar tempo θ de 1, né? Outra suposição escondida lá que eu já comentei com vocês, eu faço uma soma. Eu estou supondo que a soma é feita em tempo constante, tá? Outra suposição que estava escondida lá naquela análise de algoritmos, o shift para a esquerda e o shift para a direita, o deslocamento para a esquerda e o deslocamento para a direita era um tempo constante também, tá? Então, são várias suposições escondidas, né? A gente tem que ter certeza, quando a gente for fazer análise, eu estou supondo que tal coisa acontece, tá? Que mais? Tem que ter cuidado com o algoritmo de multiplicação levar tempo O de N ao quadrado não é uma afirmação falsa. Isso a gente já comentou antes ali também, né? Eu poderia falar, como o O é limitante superior, eu poderia falar que o algoritmo de multiplicação leva tempo O de N elevado a décima, isso não é uma afirmação falsa, tá? Seria um problema se eu falasse que ele é θ de N a décima. Aí já não dá certo, né? Por isso que θ é sempre θ é o mundo ideal, né? Outra coisa, isso é legal de pensar, né? As constantes multiplicativas escondidas, tá? O que é constante multiplicativa escondida? Na notação O, a gente sabe que a gente tem uma constante multiplicando N ao quadrado, tá? Qual que é essa constante aqui, né? Claro que a gente não fica pensando muito sobre essa constante, mas às vezes você, sei lá, acumulou tipo 20 linhas multiplicando pelo N ao quadrado aqui, esse 20 pode ser muito alto aqui, né? Isso daqui, para a teoria, não é importante. Por quê? Porque a gente está interessado na cara da função, né? Função linear, função quadrática, cúbica, sei lá, exponencial. A gente está interessado na cara dela.
né? A constantezinha ela vai fazer pouca importância aí quando a gente está olhando, né, de maneira mais ampla. Mas as constantes podem fazer o algoritmo tornar-se ruim na prática, né? Quando você bota para comparar eles. Então, tem alguns exemplos aí de algoritmos que você tem o mesmo tempo de execução, por exemplo, θ de n ao quadrado. Você chegou na análise boa, justa, né? A análise apertada em θ de n ao quadrado para 2 algoritmos. Só que o algoritmo A, quando você vai botar para executar, o algoritmo A executa melhor do que o algoritmo B, né? O que pode estar causando isso? Pode ser as constantes que estão escondidas aqui. Para cada um dos algoritmos você teria constantes diferentes, né? Tá? Então, isso é legal. Isso é uma coisa que tem a ver mais com a parte experimental da coisa, não tanto com essa disciplina, mas a gente tem que falar, né? Porque a gente sempre gosta de analisar dos dois pontos de vista, teórico e prático também.